Daremos início agora ao nosso primeiro painel deste evento. Daremos início ao ciclo de painéis deste evento, apresentando o primeiro painel com o tema O futuro dos portos públicos no Brasil no cenário de mudanças regulatórias. Convidamos ao palco, como moderadora deste painel, a doutora Luciana Vaz Pacheco, da Pacheco de Castro Advocacia. Convidamos também ao palco os debatedores. Bruno José dos Santos, presidente do Sindicato dos Estivadores de Santos. Alexandre Soares dos Santos, CEO da Setaport Logística. Robson Wilson, diretor de Assuntos Portuários da Prefeitura de São Sebastião e presidente do Sindicato dos Estivadores do Porto de São Sebastião. Jefferson Ramos Silva, gerente comercial da Comporte-se. E o senhor Marcelo Samarco, da Samarco Advogados. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos meus colegas de painel. Esse painel tem o seguinte título: O futuro dos portos públicos do Brasil no cenário das mudanças regulatórias. Pelo protocolo do evento, a gente tem 1 hora de painel. E eu vou fazer uma contextualização rápida e vou abrir a palavra a cada um de vocês com uma única pergunta. E aí eu gostaria que cada um fizesse a sua explanação de acordo com a sua experiência e de acordo com a sua posição no mercado hoje. Tá? Adorei ser seguida do Maxwell porque ele fez várias colocações e apresentou vários slides que, pelo menos para mim, me incitaram a fazer algumas ponderações. Eu acho muito importante a gente ouvir e ter sempre um pensamento crítico no bom sentido, né? Que a gente consiga raciocinar sobre o que nos colocado, sobre os dados e as informações que nos são passadas, para não aceitá-las como uma verdade absoluta e incontestável, né? Maxwell falou, e aí vou fazer vários ganchos em relação à palestra dele, porque acho importante, das ondas, né? E aqui em Santos a gente vê e vivencia e ouve-se falar muito dessas ondas, né? E aí, nessa contextualização, eu gostaria de falar sobre um movimento legislativo, né? Eu tenho o privilégio de poder dizer que acompanhei desde 93, desde a 830 de 93, que foi a primeira lei de modernização dos portos, até hoje, né? Então, durante toda essa evolução legislativa, o que se pode perceber foi uma redução do espaço de cais público desde 93, né, para a movimentação de cargas gerais. Tá? Ao lado disso, e no gancho da onda do Maxwell, o que a gente escuta muito falar hoje em dia? Né? A falta de capacidade do Porto de Santos. Né? E essa falta de capacidade, ela é muito vinculada à ideia de container, tanto que nos slides apresentados na palestra anterior, toda a imagem de navio tem um navio conteneiro, né? Porque é bonitinho lá, os equipamentos coloridos dentro do navio. Mas acho que a gente não pode ficar restrito só à falta de capacidade de carga containerizada, até porque o Porto de Santos, ele não é só carga containerizada, né? E aí, quando a gente fala da falta de capacidade, que muito se fala, a gente não está falando só da falta de capacidade de carga containerizada. A gente está falando também da falta de capacidade para cargas gerais, né? A própria autoridade portuária já veio a público
falar sobre a importância desse tipo de carga para o Porto de Santos, especificamente, porque foi a autoridade portuária daqui, né? Da sua importância, né? Não só, e aí quando a gente fala de carga, de falta de capacidade, a gente está falando aqui da falta de espaço físico para a movimentação dessa carga geral, né? Que é importante para a preservação da mão de obra, né? E também é importante para atendimento de outras indústrias, né? E ainda uma opção para os operadores que não são arrendatários, certo? Falando de onda novamente, a gente está vivendo muito a onda do Santos 10, né? Vivendo demais, e fala-se muito, né? Quando sequer temos ainda um edital de licitação. E a gente não sabe, Santos 10, que vai ser hoje na área do Saboó, certo? Uma área que tem destinação para cais público e, portanto, para movimentação de carga geral. Quando a gente fala do Santos 10, e aí a gente tem alguns enfoques pertinentes, né? Limitação de participante, a gente não sabe como esse edital vai vir, a gente também não sabe se hoje, que tem uma área destinada para cais público, movimentação de carga geral, se isso vai ser preservado ou não. E aí, voltando a nossa evolução legislativa desde 93, a gente vê uma queda brutal nesse espaço destinado ao cais público. Tá? Ainda ontem, curioso, que eu escutei numa chamada de televisão falar do Santos 10 como um mega terminal de container. Então, a gente só se preocupa com o container, né? E isso eu provoco aqui uma reflexão saudável, e que faço questão de parabenizar o Luiz Fabiano pela coragem de preparar esse segundo Congresso do Trabalhador Portuário, né? Porque precisa ter coragem para provocar a reflexão que é saudável. E estamos em momento de reflexão, né? E aí, feito essa contextualização toda, é que eu abro a palavra para os meus companheiros, né? Para que coloquem na sua visão, né, como na visão de cada um dos senhores, como vocês enxergam essa diminuição de espaço de cais público para a movimentação da carga geral. E aí cada um dentro da sua expertise. Por exemplo, o meu colega Marcelo Samarco, que esteve participando arduamente da elaboração do PL, esse PL que vai ser bastante discutido hoje, né? Mas o que foi falado e qual é a preocupação, se existe essa preocupação no PL? PL esse que, palavras minhas aqui, já tem, segundo eu apurei, mais de 1000 emendas. E aí, quando a gente fala e a gente reclama em todo o Congresso da falta de segurança jurídica, vemos só, estamos propondo um PL que já tem 1000 emendas. E aí, assim, não é categoria A, B ou C que vai decidir qual vai ser a versão final, porque isso as casas legislativas e vai passar para o veto presidencial ou para aprovação presidencial a versão final. Então, o que é que estamos preparando e propondo nesse PL, nessa temática, né, voltada para o cais público e a movimentação da carga geral? Aí eu gostaria de começar com o Marcelo, e aí, na sequência, passar para os operadores de cais público, para sindicatos de mão de obra, né? Qual é a preocupação, quais os movimentos que têm sido feitos para que a gente consiga ter esse diálogo, né? E sair com reflexões que a gente leve até para contribuir com esse PL. Por favor, Marcelo. Antes do início da participação dos painelistas, nós convidamos novamente o senhor Marcos Sanches, presidente do Sindicato dos Conferentes de Santos, para que componha este painel. Bom dia a todos. Primeiro, antes de responder a pergunta da minha colega Luciana Pacheco, minha amiga e profissional que eu admiro muito,
parabenizar Luiz Fabiano pela iniciativa desse segundo congresso, dando voz a todas as categorias dos trabalhadores portuários, promovendo um debate saudável, promovendo diálogo, num momento especial, né? Esse segundo congresso acontece justamente em paralelo aí às discussões na Câmara quanto ao PL 733. Objetivamente aqui respondendo à provocação da Luciana, que eu achei extremamente relevante, né? Se estamos aqui nesse painel olhando para a questão específica do cais público, precisamos entender exatamente onde estamos hoje e o que o PL, o 733, está trazendo em relação a isso, em termos de melhorias ou aperfeiçoamentos, né, no nosso arcabouço legal, no nosso marco regulatório portuário. Bom, o cais público ele nos remete a duas questões essenciais. Uma é de aspecto social e que fala diretamente com a questão da oferta de trabalho, especialmente aos trabalhadores portuários avulsos e demais categorias, mas exerce um papel muito importante em relação a isso. Então, isso nos traz aí uma questão social que merece toda a atenção e também no seu aspecto econômico, né? Nós temos cargas não cativas ou cargas que não têm espaço em terminais de arrendatárias ou mesmo terminais de uso privado, mas que precisam ser atendidas por todo o aspecto econômico, porque estão inseridas ali num ciclo industrial e que também precisa, né, de toda essa infraestrutura portuária para poder funcionar. Então, a gente tem vários exemplos em relação a isso, né? O fertilizante é um deles, a gente tem a carga projeto, e temos cargas ainda mais esporádicas que, eventualmente, precisam ali de utilizar da infraestrutura portuária e não tem um terminal cativo para atender, né, aquela demanda. Então, o cais público ele tem essa dupla finalidade. Uma social, porque representa uma oferta de trabalho exponencial, né, em relação ao trabalho portuário, e também tem um viés econômico que a gente não pode deixar de lado. Como que isso está sendo olhado, né, ou como foi olhado dentro da discussão da revisão do arcabouço legal? Lá, aí voltando um pouco, nas discussões que tivemos dentro lá da comissão, da CEPORTOS, e aí eu participei dessa discussão especificamente na subcomissão 2, que tratava de aspectos regulatórios, né? Então, é uma subcomissão que não tratou das questões na relação ao capital-trabalho, mas tratou especificamente de desburocratização, objetivando a alavancagem de investimentos na infraestrutura portuária, passando por uma readequação nas políticas setoriais, nas competências de Ministério de Portos, Secretaria, ANTAC, Autoridade Portuária. Então, nisso, eu estou fazendo menção direta aí ao aspecto da descentralização, visando desburocratização. Passamos por uma revisão da atuação do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, que também tem uma função relevantíssima na gestão portuária e que merece também uma atenção especial. Isso foi olhado com muito cuidado durante as discussões. E também trouxemos inovações com relação à exploração dos espaços, né, no ponto de vista operacional, em regime de arrendamento, e aí arrendamento simplificado, arrendamento de longo prazo, contratos de transição, contratos de uso temporário, prazos inerentes a cada um desses regimes, e também as regras inerentes à possibilidade de realização de investimentos no curso desses contratos. Hoje, como todos nós sabemos, nós temos grandes travas em relação a isso. Há uma burocracia imensa. Então, um arrendatário, quando ele pretende investir, olhando para a melhoria da sua operação, olhando para o ganho de eficiência,
maior produtividade. E aí, quando a gente fala em maior produtividade, mais carga, mais oferta de trabalho. Então, toda a cadeia acaba se beneficiando, inclusive os trabalhadores portuários. Nós temos hoje uma via sacra imensa a ser percorrida, um investimento que pode ser feito em qualquer porto do mundo de maneira quase que imediata. Aqui a gente leva 3, 4, 5 anos até conseguir a anuência de todos os intervenientes e a autorização para realizar aquele investimento e expandir uma operação, por exemplo, trazer mais carga, consequentemente maior eficiência, maior competitividade do nosso produto, mais trabalho para todos, sejam os vinculados, sejam os trabalhadores portuários. Isso também foi objeto de grande atenção. Falando especificamente sobre cais público, houve essa discussão e no artigo 17 do PL 733, aquele artigo ele traz, embora seja pontual, né, eu estou falando de um artigo específico, uma disposição específica, ele traz algo que nós não tínhamos até então, ou pelo menos ainda não temos, né, até que seja aprovado, em termos de benefício ou de proteção ao cais público. E foi até uma proposta minha, que foi acatada à unanimidade dentro da CEPORTS e depois foi encampada nesse projeto que foi apresentado pelo deputado Leo Lomanto, que nada mais é do que o espelhamento, né, da proposta da CEPORTS. Esse artigo diz o seguinte: o PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, ele deve atentar obrigatoriamente, e aí não é uma sugestão, a pelo menos preservar ao menos uma área dedicada à operação de cais público. Isso é justamente em razão desse movimento que a Luciana colocou muito bem, que vem acontecendo desde lá da 8630, que tivemos ali uma abertura para o capital privado explorar as atividades portuárias, um surgimento de inúmeros contratos de arrendamento que começaram a tomar esses espaços, e muitos deles com berços adensados e dedicados à operação daquele arrendamento, e passou-se então a ter uma ocupação maior de arrendamentos e uma ocupação muito menor de berços públicos e espaços dedicados a operações de cais público. Mas a operação de cais público não deixa de ser relevante, justamente pelo que eu falei lá no início. Ele tem um duplo aspecto, social e econômico. Nós continuamos tendo essa demanda. Porto de Santos é um grande exemplo disso. Temos aí os grandes exemplos, inclusive já mencionei 2 aqui, carga projeto, fertilizantes, mas temos muitos outros. Essa demanda ela é contínua e ela precisa ser atendida, sob pena de prejuízos graves, tanto no aspecto da oferta de trabalho, como também de uma cadeia toda de produção que depende desse escoamento, dessa operação. Então, por isso, essa proposta foi encampada, foi incorporada no 733, e eu espero que ela avance, que ela seja aprovada. Não vejo grandes dificuldades, pelo contrário, eu acho que tem tudo para ser aprovada aí numa futura votação do PL. E, além disso, um outro ponto foi em relação ao CAP. E aí, de novo, era uma proposta minha que também foi acatada pelos pares dentro da comissão, que é um assento a um representante dos operadores de cais público no CAP, no bloco dos operadores. Nós temos os arrendatários, os TUPs foram contemplados, também tem assento, né? Santos, por exemplo, a gente tem uma grande interação entre TUP e os acessos públicos ao porto, né? O acesso aquaviário é um grande exemplo disso, o acesso terrestre também, faz todo sentido ter um TUP dentro das discussões do CAP, mas o operador de cais público também. Então, trouxemos o operador de cais público para dentro do CAP. O CAP também foi reformulado, para que ele tenha mais voz ativa, embora ele não tenha sido transformado de órgão consultivo a órgão deliberativo, ou pelo menos retomando, né, aquilo que era lá na 800 e 630, mas trouxemos alguns poderes que, na formatação atual, nós não temos no CAP. O CAP tem o poder de sabatinar nomes indicados para as diretorias de autoridades portuárias, algo que não temos hoje. Isso está diretamente atrelado à questão da governança e também à descentralização. Se vamos descentralizar, precisamos trazer mais governança na gestão portuária local. E, por isso, essa iniciativa. E também a submissão de
pleitos de revisão de PDZ e de poligonal ao CAP, para que o CAP possa se pronunciar e esse pronunciamento ele siga ao Ministério, junto com o pedido formulado pela autoridade portuária, seja ele convergente ou divergente àquele pleito. E aí o CAP vai poder se pronunciar, inclusive, com relação a áreas dedicadas às operações de cais público. Então, vejo aí a importância também dessa iniciativa, dessa previsão que está dentro do PL. Então, o PL traz, sim, inovações em relação à questão do cais público, olhou muito para isso. Nós entendemos aí uma visão particular minha, embora a gente esteja falando de uma revisão de um arcabouço legal de 2013, relativamente novo, mas acho que a palestra do Maxwell aqui foi muito importante porque ele falou muito de inovação, dessa transformação que a gente vem sofrendo nas operações portuárias, na indústria, que, no final do dia, pressiona por uma agilidade nos investimentos na nossa infraestrutura portuária. E o arcabouço legal que a gente tem hoje não atende isso. A prova está aí, eu trouxe números, e acho que isso todos acompanham, a dificuldade que nós temos, tanto para licitar, quanto para realizar investimentos no curso de um contrato em andamento. O arcabouço ele vem justamente atender essa necessidade. Então, temos aí uma certa insegurança jurídica? Temos um número expressivo de emendas colocadas em relação ao PL, sim, é um número bastante expressivo, acho que está chegando na casa aí de 1.200 emendas. Muitas delas são até duplicadas, então, nesse universo a gente também tem que filtrar ali, tem muitas relacionadas a temas que são repetitivos ali, né, ou no mesmo sentido. Muitas são de aperfeiçoamento e não de crítica. Aí estou falando muito do âmbito regulatório, obviamente. Não de crítica à proposta colocada, mas de um aperfeiçoamento àquilo que foi idealizado dentro da CEPORTS e reproduzido no PL. Um grande exemplo é a questão do CAP. Como eu disse, o CAP não está sendo transformado ou não está sendo devolvido o seu caráter deliberativo, ele continua consultivo com algumas prerrogativas a mais, mas já tem propostas visando ali algo mais profundo de restabelecer esse caráter deliberativo. Então, muitas das propostas, e aí estou, de novo, focando aqui no aspecto regulatório, são de aperfeiçoamento e não tanto de críticas ao projeto. Então, temos um número expressivo, mas temos ali uma possibilidade de avanço muito grande, de melhorias do projeto. E no aspecto laboral, acho que não cabe entrar aqui, porque é objeto aí do próximo painel, mas as emendas são atendendo a pleitos da categoria dos trabalhadores, né, tanto lá na Comissão de Trabalho, que foram incorporadas e trazidas para dentro da Comissão Especial, novas emendas que foram colocadas aí nos últimos dias, também nesse sentido, mas caminhando para uma formatação de consenso. Isso já foi anunciado aí pelas federações, acho que vai ser tratado logo mais. Então, eu vejo melhorias profundas aí no aspecto regulatório, atendendo especialmente essa questão do cais público, e uma possibilidade aí de consenso avançando também nas demais questões. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao Fabiano pelo convite. Doutora Luciana, é um prazer estar mais uma vez no painel com a senhora. Saúdo os demais painelistas, amigos de longa data, Marcão, de muito tempo. E a respeito das empresas operadoras de cais público, boa parte já foi dito pelo Dr. Samarco, muito bem colocado pela doutora Luciana, a relevância que essas empresas têm no Porto de Santos. É algo que a gente já vem tratando já há um bom tempo. No ano passado, no Congresso, nós trouxemos alguns pontos importantes, como o cais público é a porta de entrada para o Porto de Santos, e muitas cargas que hoje estão em terminais especializados iniciaram com os operadores de cais público, com a ajuda dos trabalhadores. Então, essa falta de infraestrutura que a cada regulação que acontece no mercado tem acontecido, as mudanças de lei,
tem prejudicado bastante, não somente os operadores, como os trabalhadores. Então, nos traz uma preocupação, pois todas as vezes que acontecem essas ondas, como o Maxwell bem trouxe, tem ocorrido no setor portuário, o elo mais fraco da corrente tem sofrido bastante, que somos nós, os operadores menores, com potencial de investimento, porém, em razão da falta de infraestrutura disponível, não é possível implantar essas tecnologias. Então, hoje, operações relevantes que acontecem no porto, com alta capacidade, são feitas através desses trabalhadores, mão de obra através do órgão, dos sindicatos, e essa aliança tem ocorrido e funcionado muito bem. Então, se tivéssemos condições melhores de implantar todas essas condições, teríamos condição de trazer uma arrecadação para a cidade muito maior. São empresas que são do Porto de Santos, proprietários que moram em Santos, funcionários que moram em Santos, e tem essa arrecadação dentro da cidade. Então, uma vez que a gente limita esses pontos de atracações, limita essa atividade, a gente está limitando o crescimento da cidade de Santos. Então, enxergamos com preocupação essas mudanças de lei, onde acabam prejudicando não somente os trabalhadores, como eu disse anteriormente, mas que as empresas também, como muitas já fecharam as portas, acabam correndo esse risco de também fecharem. E uma vez que a gente fecha a porta para novas cargas. Temos recebido diversas consultas, mas em razão da infraestrutura hoje oferecida, nós não temos condição. Acho importante que, dentro do PDZ, esteja contemplado essa questão do cais público, como bem colocado, e que os crescimentos dentro do porto devem avançar. Toda essa tecnologia que ocorre nos portos fora do país, os operadores de cais público também acompanham, parte deles estiveram na comitiva, inclusive, buscando trazer isso para as nossas operações de forma saudável. Eu acho que a tecnologia tem que ser implementada, mas entender que por trás da tecnologia tem pessoas. Então, é isso que a gente vem buscando dentro das operações, que sejam operações eficientes, mas com a infraestrutura que a gente possui, a gente tem essa dificuldade. Mas, mediante toda essa dificuldade, as empresas têm conseguido desempenhar um papel excelente dentro do mercado global, inclusive, pois muitas das commodities, como o próprio fertilizante, passam pelo Porto de Santos e são essenciais na cadeia global. Então, as empresas têm buscado, como em todas as mudanças, se adaptarem e buscarem o seu espaço para que possa garantir essa continuação dessa cadeia. Bom dia a todos. Primeiro, desculpe pelo atraso. Lu, um prazer estar com você, Samarco, Bruno, meu grande amigo de São Sebastião. E esse menino aqui começou comigo, é verdade. Cais público é um assunto muito importante, embora a gente já esteja até um pouco atrasado em ter essa discussão. Parece que afeta só diretamente ao trabalhador portuário. Não é, ele afeta diretamente ao trabalhador, mas ele afeta o empresário também. Porque se nós não tivermos onde o empresário operar, nós não vamos ter o mercado de trabalho. Infelizmente, essa aglutinação trabalhador e empresário para discutir esse tema, a gente teve poucas oportunidades que isso acontecesse. Eu acho que isso foi uma falha, uma meia-culpa. A gente tinha que estar mais unido, a gente tinha que reivindicar a mesma situação, que a situação é igual. Se o empresário não tiver trabalho, nós não temos onde trabalhar. Então, eu acho que ao longo dessa discussão, que já está exaustiva, o Samarco sabe muito bem disso, a gente poderia ter feito uma conversa melhor, um lobby melhor, e isso em nenhum momento, o Bruno sabe disso, a gente conversou aqui em Santos com essa união. Então, eu acho que faltou isso. A gente briga por mercado de trabalho, a gente briga por valorização do trabalhador, a gente briga por um melhor ganho, mas no fato mais importante, que é a geração do trabalho, em nenhum momento nós tivemos a oportunidade de nos unirmos em pleito da mesma situação. Se ela é ruim para um, ela é péssima para o outro. Então, eu acho que nesse ponto cais público faltou muito disso.
O Jefferson colocou uma coisa muito importante. O cais público, ele vai ser aqui, vai ser ali, vai ser acolá. Então, o que acontece? O empresário, ele não consegue investir onde ele não tem certeza do mercado de trabalho. E é óbvio que quando ele não investe e não tem mercado de trabalho, o trabalhador também sofre, o trabalhador também não se faz presente naquele trabalho. Então, eu acho importante, Samar, que o cais público fosse definido e que ali fosse feito investimentos, porque vai ser um lugar praticamente perpétuo, que ali tivesse investimentos para que esses operadores pudessem trazer novos mercados de trabalho, novas cargas para o Porto de Santos. E o Jefferson tocou num assunto que para mim é muito grato, que é tecnologia. Ele sabe que a minha categoria tem cobrado muito dele isso aí, e eu sei a dificuldade que é um empresário do cais público levar a tecnologia para o Porto. Porque ele não sabe se hoje ele está no armazém X, se amanhã está no armazém Y. Então, isso se torna cada vez mais difícil. Mas, desde o momento que a gente tem um local, a gente tem o berço para atracar, eu acho que isso também vai trazer, no momento, é preocupante, mas vai trazer as vantagens de um aprimoramento naquele berço, de uma inovação naquele berço, porque o operador sabe que vai disputar aquela vaguinha que tem ali. Então, ele vai estar sempre naquele berço. Isso parece vai diminuir os berços do cais público, vão diminuir, mas, em compensação, a gente vai poder otimizar esse espaço. Eu acho que esse futuro de otimização do espaço para o trabalhador, de espaço para novas cargas, do espaço para o empresário, que você bem citou, é o empresário raiz, é o empresário da nossa cidade. Esse empresário do cais público não é aquele que veio de longe, forasteiro, não. É o cara que a gente vai encontrar na feira, no supermercado, se for santista, no Jogo do Santos. Mas eu acho muito importante que a gente tenha um local específico para que as empresas realmente possam investir em tecnologia e consigam trazer mais cargas e consigam nos ofertar mais mercado de trabalho. Porque para o trabalhador o importante é trabalhar. Para nós não tem carga A, B, C ou D. O importante para o trabalhador é ele estar presente ali no dia a dia, buscar o trabalho dele no dia a dia. E o cais público ainda é o maior veio de emprego do TPA, do trabalhador portuário avulso. Então, a gente gostaria que tivesse bons olhos, que as coisas caminhassem para esse sentido, para que a gente pudesse realmente ter um lugar e que a gente pudesse desfrutar desse lugar no trabalho nosso do dia a dia. Então, eu acho que esse é o grande momento. Quando você diz, olha, nós vamos ter um berço, 2, 3 de atracação, um cantinho de atracação, não é subjetivo, não, é muito importante, tá? É muito importante para a gente mesmo, que a gente tenha um local, porque eu tenho certeza que esses empresários, apesar das brigas que a gente tem, né, vão investir ali e vão nos deixar num conforto de um número maior de trabalho, que é o que interessa para o trabalhador, é trabalhar. Então, eu torço para que isso aconteça, e sonho que isso aconteça, né? Porque eu sou otimista. Então, eu acho que isso vai acontecer e a gente ainda vai lá na frente desfrutar mais ainda desse mercado de trabalho. Então, é isso que eu tinha a dizer a vocês. Excelentes colocações. Antes de eu abrir aqui para os meus painelistas do lado esquerdo, é exatamente isso, né, Marcelo? O aspecto, eu acho que social é uma preocupação também que os colegas colocaram, né, Marco? E uma coisa que o Bruno falou no painel de abertura e que me chamou a atenção, né? E aí, principalmente comparado com outras realidades, com a realidade de Coreia do Sul, enfim, são outras realidades econômicas, né? E outras realidades também de tamanho, né? O que é a Coreia do Sul perto do Brasil? Né? A realidade econômica é gritante. Então, assim, eu acho que esse PL ele tem que ser muito analisado e cuidado, né? Ter um cuidado do governo, seja ele de que partido for, né? E as contribuições também têm que seguir nesse sentido, visando isso, essa preocupação, né? E aí a gente, aqui em Santos, tem uma preocupação muito grande, aí eu vou querer saber do Porto de São Sebastião, como é que funciona, né? Mas é isso, Bruno, assim, o governo ele precisa também ter um equilíbrio, né? Não dá para a gente pensar só na automatização, que é, obviamente, indiscutivelmente importante,
né? E aí eu falo também, Marcelo deve saber, porque deve passar isso, na nossa própria atividade como advogados, né? A inteligência artificial chegou para todos, não é só para a mão de obra portuária, ela chegou para todos. E assim, precisa-se de muita cautela, né? Não se pode negar a realidade, mas tem que ter um equilíbrio nesse movimento legislativo que vem, né? Agora, acredito que vai ter que ter esta tônica nesse PL, né? Porque isso envolve o próprio desenvolvimento, mas sem perder de vista esse contexto social. Então, agora eu abro a palavra aqui para o Bruno. Agradecer a Luciana, cumprimentar a todos os palestrantes, a todos que estão na plateia também, mais uma vez. Fala do PL, para mim, é bem complicado. Eu vejo o PL como uma carta branca, como um cheque em branco passado para um determinado grupo do sistema portuário. A Lei 12.815 tem tudo que esse PL tem. A Lei 12.815 não foi usada em 40%. Esse PL, parece que um grupo de amigos de um certo setor se sentou e falou assim: a gente tem o poder, a gente, em vez de conversar, negociar, chamar os atores para tentar resolver, a gente tem a força de mudar a lei, a gente é acima do... Em uma pequena reunião com um dos juízes que escreveu o projeto de lei, eu tentei passar para ele a ótica do trabalhador desse projeto de lei, aonde 2 anos esses atores fizeram congresso em todo o Brasil e viajaram para fora do mundo, sem escutar um trabalhador. Ninguém foi escutado. A nossa ótica, senhor, e quando eu comecei a falar, eu pensei que ele ia me dar voz de prisão, porque eu falei assim: vocês estavam passeando. Eu estava trabalhando. Pensei que o senhor trabalhava dentro do tribunal e não a favor do setor patronal. A gente viu o ministro Douglas Alencar, numa palestra de um evento da Tribuna, em Brasília, falando que os juízes estão saindo de dentro dos tribunais para ajudar os empresários, o setor patronal, e que as empresas são mais importantes do que os trabalhadores. Espera aí, não entra na minha cabeça. Pensava que um juiz, ele não tinha lado, ele era imparcial. Esses mesmos juízes que escreveram o projeto de lei são juízes que julgam as nossas ações contra os empresários. Então, fazer um projeto de lei onde só uma parte é escutada, eu acho que não entendo isso. A burocracia atrapalha os empresários, a burocracia atrapalha todo mundo. Todo mundo. Os trabalhadores, a todos os momentos, que são pressionados para produzir, eles se matam e fazem de tudo pelo trabalho. Nunca falaram não para ninguém. Aí, trazendo o caixa público para dentro disso que eu estou falando, o caixa público não foi escutado nesse projeto de lei. Ele ficou de fora. Assim como os trabalhadores.
A gente fala em caixa público e deixar um espaço, como o companheiro Samarco falou aqui, e não estou aqui, não é agredindo, é só usando o que você falou, deixar um espaço para o caixa público. O caixa público, aqui em Santos, é do armazém 1 ao armazém 40. E a gente está falando, nesse projeto de lei, deixar um pequeno espaço. Ah, mas o caixa público é importante. Qual a importância do caixa público? As indústrias, o agronegócio necessita do caixa público. Muito do que está dentro do container aqui foi construído pelo caixa público. A gente não vê. Então parece que tudo é container, não tem mais nada, tudo é container. Ali dentro está o café, que o caixa público trouxe e descarregou o adubo aqui, tomando multa porque não tem onde guardar sua moeda, tomando multa porque o operador, a APS, não deixa com que ele deixe cair um pouco de carga no chão, e acontece, não é? Sabe? Então é muita pressão em cima do caixa público, dos trabalhadores portuários, e aí falar em tecnologia, em mudança de lei. Roterdã, que lindo que é Roterdã, né? Sonho de consumo de todo mundo. Roterdã não tem mão de obra. Eles precisam de mão de obra e não existe. Para apiar os contêineres em Roterdã é um sacrifício. Tem muita tecnologia e não tem mão de obra. Aqui a gente tem pouca tecnologia, muito sonho de ter essa tecnologia, excesso de mão de obra, e não sabemos trabalhar com ela, ajudar, negociar com ela, trazer para junto. Vamos fazer um negócio bom para todo mundo. 35 anos era o contrato, até 35 anos, querem passar para 75 anos. Meu Deus do céu, acho que ninguém aqui vai estar vivo quando acabar esse contrato. Um absurdo. Parece que a lei nova está sendo feita para uma elite, para exterminar o caixa público, os trabalhadores. A gente fala do avulso, e o avulso é mal visto como o caixa público também. O caixa público, tadinho, é o primo pobre aqui do Porto, sofre, apanha de todo mundo. Chutam ele para cá, chutam ele para lá. Aqui não vai, aqui eu arrendei, aqui é meu. Como? Não mudou o PDV, aqui é caixa público. Porto público? Não. Foi arrendado por mim, é meu. Você não trabalha mais aqui. Então é bem complicado isso aí. E o PL 733 é uma aberração, porque na 12.815 tem tudo ali, não foi usado. Ah, precisa de mão de obra qualificada, está ali. Quem dá a mão de obra? Os empresários. Quem qualifica a gente? Os empresários. Agora estamos fazendo parceria com os operadores, trazendo simulador com as empresas para a gente conseguir qualificar o trabalhador, fora do ógimo, sendo que todos contribuem para que tenham essa qualificação. Dinheiro que sobra para comprar simuladores para todos os trabalhadores aprender. Temos o Senep, como foi falado aí, temos vários órgãos aí, vários professores nossos, João Papatudo, Maranhão, cara qualificado para ensinar qualquer um no Brasil e no mundo. Mas não, vamos mudar a lei e fazer do nosso jeito, porque é assim que a gente sabe. Eu acho triste essa situação. O próprio terminal de container vinculou os trabalhadores para apiar o container, movimentação de 1 tonelada a 2 toneladas, período de 6 horas. O cara faz isso todo dia.
Eles trabalham à base de analgésicos, aonde com um trabalhador avulso, ele conseguiria ali dar um refresco para a musculatura do corpo do trabalhador. E por que o PL queria flexibilizar para poder contratar gente de fora? Para justamente isso. A cada 3 anos a gente pode mandar o pessoal embora e põe o pessoal novo, porque aí não... Sabe, tem denúncias aqui que se eu falar vai parecer mentira. Então, sei lá, PL não é bem visto, a nossa exclusividade a gente não vai entregar de mão beijada. Existe sim uma negociação com as federações, a gente vai ver até onde vai chegar isso, mas eu acredito que não vai ser de graça não. Vai ter luta, vai ter guerra, e nós estamos aí para brigar pelo mercado de trabalho, pelo cais público, pelo container, para tudo que é do Porto de Santos e dos portos do Brasil, mas desde que sejamos escutados e respeitados. É só isso. Obrigado. É dois? Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a doutora Luciana, os meus companheiros de bancada, cumprimentar aqui todos e todas, agradecer o Luiz Fabiano por nos convidar aqui a participar desse congresso, um congresso que está sendo cada ano, viu, Luiz? Mais importante, eu tenho certeza que vai ser fundamental todo ano a gente ter um tempo para discutir as questões dos portos aqui, principalmente dos portos do Estado de São Paulo. Cais público, para mim, é fundamental para o desenvolvimento de uma região, proteção de concentração de poder econômico, porque se você... Primeiro que é um perigo você colocar só uma carga, o container, né? Vou dar um exemplo do container tanto falado aí, que é a onda do momento, aí, como o Maxel está falando. São Sebastião, porto público, pequeno, tem 180 metros de cais, 100% público, e é um porto multiuso. Ele tem tanto granel, como offshore, como container, como produto siderúrgico, carga viva, né, que aqui em Santos foi proibido, mas em São Sebastião é uma realidade. E se você coloca isso na mão de um só, como eles estão querendo fazer, no caso do container, na hora que nós estamos um país hoje, nós mudamos, hoje nós somos um país pujante, nós somos um país que compra, vende, está aí o mercado financeiro falando por si só. Mas quando a gente cai em queda, quando a gente diminui a nossa carga, eu vejo pelo container. O container vai diminuir. O que eles querem fazer em São Sebastião é colocar um terminal de container, na minha opinião, step de Santos. Enquanto Santos estiver lotado, passa para São Sebastião. Se cair o movimento do Brasil, para São Sebastião. E se parar São Sebastião, nós estamos falando de desemprego. Nós estamos falando de um porto que hoje movimenta, naquele pequeno cais, 1.600.000 toneladas de carga. O ano passado chegou a 1.600.000, batemos o recorde, dobramos, sem investimento, com o mesmo cais. Esse ano nós estamos querendo chegar a 1.800.000 a 2 milhões de toneladas. Se cair isso só para um setor privado, concentrado só para um terminal, não vai chegar nisso, vai ter desemprego, e aí é muito preocupante para uma região e que a gente também não dá valor, como foi falado aqui. Se os terminais chegaram porque existia o operador portuário público, os trabalhadores avulsos, os trabalhadores que trabalham nas empresas também, que a gente fala só dos avulsos, mas tem muita gente por trás das empresas que vão perder o emprego. Eu dou um exemplo, nós temos exemplos péssimos aqui nessa questão de concentração de carga. Ibituba, quando era
era administrado por uma família, lá ficou por 20 anos, quando a família foi embora, quando a iniciativa privada foi embora, deixou lá as suas questões, a cidade como um todo abandonada. Não foi sucesso. Eu vou dar outro exemplo aqui. Quando Angra dos Reis passou de ser cais público para uma iniciativa privada, hoje Angra dos Reis, ou há pouco tempo atrás, está um elefante branco no meio da cidade de Angra. Não desenvolveu, na nossa opinião, atrasou. Então, eu acredito que, claro que os terminais é uma realidade, o porto público, a gente está falando aqui que é um bicho de extinção, se a gente não tomar cuidado, vai acabar, não vai dar condições para as pequenas lavouras, para as pequenas cargas que existem em todas as regiões, porque quando os terminais se implantam, eles querem falar em grande quantidade, de média, pequeno porte, não vai fazer, vai aumentar as suas tarifas. No governo passado tinha uma onda chamada desestatização. Conseguiram desestatizar o Porto de Vitória. O seu presidente da federação é de Vitória, ele está aqui, ele sabe o que está falando. Nós falamos para o secretário de Portos. Fecharam portas dos operadores portuários. Ficaram 100% do privado no Porto de Vitória. Não foi bom para todo mundo, foi bom para alguns. Lá fecharam-se. E se aqui fechar, se aqui em Santos não tiver um espaço para o porto público, para as pequenas lavouras, vão ter desemprego e vai fechar. Se São Sebastião virar porto privado 100%, porque eles estão querendo com esse novo modelo, administração pública e todo o arrendamento com berço público virar privado. Não vai dar certo. Nós estamos lutando com isso. O prefeito de São Sebastião, Reinaldinho, entrou nessa briga com a gente. Ele é filho de portuário, filho de conferente. Eu sou presidente da Estiva, sou da Orla Portuária, da Intersindical da Orla Portuária. Nós vamos brigar que venha, sim, a iniciativa privada, que invista no porto, faça o seu berço, que tem lá 150, 180 mil metros quadrados de porto, de área que não está ainda, não tem investimento, que eles invistam nesse, mas que deixe pelo menos metade do Porto de São Sebastião, porto público. E aí eu falo isso para todos, que se não deixarem nos portos brasileiros parte do porto público, vai terminar, vai acabar muito ruim para a economia, principalmente a economia local. E nós vamos de contramão da história, né? O mundo tem porto público. O mundo. Nós falamos aqui de alguns portos aqui, mas eles têm porto público. E engraçado que alguns portos ditos aqui com os melhores do mundo, que então a tecnologia está chegando, e falam em implantar isso aqui no Brasil, eles não trazem o que eles fizeram lá. Lá tem a renda mínima, a proteção ao trabalhador. O cara lá consegue, se ele não conseguir atingir a sua renda mínima, é complementada com essa verba, com a verba pública. Nós não queremos isso, nós queremos trabalhar. E se trabalhando, a gente tem a oportunidade, dentro do porto público, de desenvolver muito mais a nossa a região, principalmente econômica, da cidade ou próxima à cidade. Eu fico muito preocupado com isso, nós das federações estamos muito preocupados com isso, porque a onda agora é o terminal privado. O terminal privado é bom, mas precisa ter a contrabalança. A contrabalança é o porto público. E lá em São Sebastião a gente vai lutar até o fim para a gente continuar com o porto público, administrado e trabalhado com o porto público. Obrigado. Você me permite? Queria mandar um abraço aí para o Paulo Clemente, da BTP, e para todos do setor do container também, que também é muito importante para a gente, tá bom? Com isso eu vou encerrar o primeiro painel, para a gente seguir o nosso horário direitinho. Acho que a gente até passou um pouquinho, por isso eu peço desculpas, mas agradeço a participação de todos e as suas colocações, que são sempre muito bem-vindas. Obrigada.